Saudações a todos, a todas. Continuamos meditando a palavra de Deus. São João nos diz tantas coisas boas e bonitas. São João, o apóstolo que tem a cabeça lá no céu, vê a eternidade e os pés bem na terra. São João tem os pés bem fixos na terra, bem concreto, não vive voando não, mas ao mesmo tempo é o teólogo que percebe a realidade de Deus inserida na nossa realidade. Então, há uma teoria histórica de que no fim do primeiro século, no ano 70, Jesus morre pelo ano 30, 33, no ano 70 o templo é destruído, o Estado judaico desaparece naquele momento, os judeus são proibidos até de entrar em Jerusalém. Há um recurso que os judeus sempre usaram nos momentos difíceis. Eles fundam uma academia numa pequena cidade perto do Mediterrâneo chamada Yavne, ou Jamnia, dizem também, Yavne. Uma academia de estudos. Não tem templo, não tem rei, não tem sinédrio, não tem nada, está tudo, um pequeno sinédrio fica para a orientação do povo, mas enfim, perderam tudo aquilo que era do Estado, mas sobrou a inteligência, a cabeça. Quando não podemos, dizem os judeus, quando não temos terra para cultivar, cultivamos o que nos sobra, a nossa cabeça, a nossa inteligência. E eles cultivaram, tanto na Mesopotâmia, quanto neste momento depois da destruição do templo pelos romanos. Fizeram a Academia de Yavne. E essa academia se debruçou sobre a Torá. Então, não temos o templo, não temos Jerusalém, não temos o Estado, mas temos a palavra de Deus. Então, vamos todos nos debruçar sobre a palavra de Deus, meditá-la profundamente e todos interpretar do mesmo jeito a mesma palavra, sem divisões. Então, quem domina o predomínio dessa escola naquele momento é feita pelos antigos fariseus, que serão os novos rabinos. Os rabinos são descendentes daqueles antigos fariseus. Saduceus, alguns, que eram do templo, sacerdote, aderem a eles por pouco tempo, mas depois se separam. Zelotas foram mortos, os essênios tinham desaparecido também. O grupo forte era o grupo dos fariseus. Yohanan ben Zakkai, um grande nome naquela época, organiza, é o cabeça, o mentor dessa escola de Yavne. Então lá estão eles debruçados, somos discípulos de Moisés e queremos permanecer com clareza. Mas juntamente com este grupo forte dos fariseus, há um outro grupo de judeus, também forte e teimosos quanto os primeiros, que se chamam nazarenos. Esses nazarenos são os discípulos de Jesus. Então surge aqui uma questão básica, fundamental. Quem é verdadeiro discípulo de Moisés? Neste sinal, o quinto sinal da cura do cego de nascença, no versículo 28 está escrito: injuriaram-no, os fariseus ofenderam, xingaram o que tinha sido cego e disseram: tu és discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Moisés, assim está escrito. E a pergunta é, quem é verdadeiro discípulo de Moisés? Os que seguem Jesus ou os que não seguem? Então, os que seguem Jesus dizem, nós somos os verdadeiros discípulos de Moisés, somos os verdadeiros judeus, somos aqueles que interpretamos corretamente a palavra. Os outros dizem, não, vocês não interpretam corretamente a palavra. Na liturgia judaica, há um momento central, importante, das 18 bênçãos. Então, bendito seja o Senhor, que nós conservamos no nosso ofertório, 2 bênçãos para o pão e para o cálice. Ali são as 18 bênçãos, se bendiz a Deus por alguma coisa
que está acontecendo nesta terra ou pedindo que aconteça. E há ali uma bênção que, dizem os historiadores, aparece neste momento, que é uma bênção contra os minim, que seriam os judeus traidores, que favoreceram os romanos na destruição do templo ou na dominação romana, mas que se bandearam para o lado dos invasores, que eram os romanos. Então, uma bênção que desapareçam esses meninos da face da terra. Benditos sois vós, Senhor, e fazei desaparecer esses meninos da face da terra. E aí aparece nesta bênção, uma palavra que não existia ainda, que é colocada, a palavra notzrim, que desapareçam da face da terra os minim, traidores da pátria, e os notzrim, os seguidores do Nazareno. Notzrim, Nazareno. Os cristãos que estavam na sinagoga, que estavam na celebração, ouviam isto. Então, se sentiram rejeitados, afastados, acuados, e pouco a pouco não participaram mais da celebração da sinagoga, porque se sentiram empurrados para fora. No Cairo, numa sinagoga antiga, nas sinagogas há uma pequena sala chamada Genizá, e ali se colocam os textos, não se jogam fora os textos sagrados, se colocam ali e ficam lá num depósito fechado. Na Genizá do Cairo se encontrou, entre textos antigos, uma bênção, que fazia parte destas bênçãos antigas, com a palavra notzrim. Então, a partir daí, alguns historiadores dizem, veja, a realidade está aí, outros dizem que não é bem exato isso, que o texto não é confiável. Bom, aí vem as discussões dos historiadores. Mas fiquemos com isso. Os cristãos foram sendo empurrados para fora da sinagoga, considerados como não verdadeiros discípulos de Moisés, porque não liam a Torá da mesma forma que lia a escola originária dos fariseus. O curioso é que o próprio Yohanan ben Zakkai e alguns daqueles primeiros foram depois postos para fora da academia, porque interpretaram as coisas de um pouquinho diferente. Aí vem as questões eternas de interpretação. Então, este texto, quando diz que, no versículo 34, eles dizem, os fariseus ao cego, tu nasceste todo em pecados e nos ensinas, e o expulsaram. Então, este cego são os cristãos que foram expulsos da sinagoga naquele momento. Na realidade, não aconteceu uma divisão entre judeus e cristãos drástica de um dia para o outro, como podíamos imaginar a partir desse texto. Até o século V, São João Crisóstomo ainda esbraveja nos seus sermões contra os cristãos que participam ativamente das celebrações judaicas. E depois temos ainda a questão da celebração da Páscoa, etc. Então, as coisas foram acontecendo pouco a pouco. O fato é que, no primeiro momento, a predominância é dos judeus, que perseguem os cristãos, não se pode negar isso. O segundo momento, muito mais largo, a predominância será do império, então cristão, que vai perseguir os judeus. Uma história triste, que depois vai ter um desfecho, ao menos, de aproximação feliz.